Boa noite, igreja do Senhor. A graça e a paz de Jesus, amém? Convido a igreja a se levantar e a gente vai agradecer ao nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é perfeito. Boa noite, mulheres do Senhor. Meu Deus do céu, mulheres. Boa noite, mulheres. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Que seja um momento abençoado nessa noite. Que nós possamos louvar juntos ao nosso Deus. Deus é bom e perfeito. Curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Deus, nós te louvamos essa noite. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e agradável, perfeito em todo o tempo, Senhor. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo teu Espírito, Senhor, em nosso meio. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em nome de Jesus, eu oro aqui para esse momento, Senhor, de louvor, adoração, ouvir a palestra, ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Eu oro para que o Senhor encha, Senhor, cada um de nós de um coração sensível, um coração sensível e querer ouvir, Senhor, a tua voz. Ouvir de uma forma diferente, onde aquele que ouve e pratica, Senhor. Nós queremos essa noite sair daqui com o coração grato, sabendo que o Espírito de Deus está aqui e o Espírito de Deus fala aos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar cada criança, Senhor, que chegar até aqui. A cada professor que vai levar a tua palavra, Senhor, que tem o privilégio de apresentar Jesus às crianças. Abençoa, Senhor. Abençoa a nossa noite em nome de Jesus. E nós viemos aqui te louvar em comunhão, nós viemos aqui te adorar, Senhor. Muito obrigada porque a tua presença é real aqui, Senhor. Muito obrigada porque o Espírito do Senhor é o que move o nosso coração, é o que vivifica a nossa alma, Senhor. Muito obrigada porque o teu Espírito liberta, Senhor, almas cativas, Senhor. Muito obrigada porque a tua presença, na tua presença há plenitude de alegria, Senhor. E nós estamos alegres porque o Senhor é bom em todo o tempo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Temos um Deus que cuida de cada um de nós. Temos um Deus que é santo e o amor dele dura para sempre. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno do meu louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te para sempre. Te amarei, vou cantando, louvando ao Rei que é santo, te amando, me dando minha
sonhos, vou cantando, louvando ao Rei que é santo, te amando e dando minha vida, meus sonhos, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Oh, Amém. Amém, igreja. Temos um Deus santo, glória a Deus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Amém? Vamos ler de forma responsiva. E eu vou iniciar no versículo 1. Vamos ler do 1 ao 13. Diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A igreja 2. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. 8. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. O último: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir.
Quanta bênção acontece quando a gente ouve a voz do Senhor. Diz: se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão bênçãos. E as bênçãos vêm quando a gente, escuta a voz do Senhor. E existe um momento onde o Senhor fala conosco. Existe um momento onde a gente entende que o Senhor fala. E existe um momento do recomeço. E o recomeço acontece quando a gente escuta a voz de Deus. E as bênçãos na palavra dele está dizendo que virão muitas bênçãos. Virá nos teus cestos. Vai haver fartura. Vai haver algo novo. Se ouvir a voz do Senhor, algo acontece. E as bênçãos do Senhor vêm. E quando elas vêm, quando a gente escuta a voz do Senhor, aí a gente pode dizer: agora eu recomeço. Porque o Senhor falou comigo, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a minha súplica. E agora é tempo de recomeçar. E que a palavra para hoje seja essa: as bênçãos vêm muitas bênçãos. Mas quando a gente escuta a voz do nosso Deus. E elas vêm para a gente recomeçar. Vamos louvar ao Senhor essa canção, que basicamente é uma oração. Tá difícil manter o caminho.
Amém? O Senhor é bom e eu sempre falo isso, porque a bondade do Senhor dura para sempre. E a gente pode dizer, sim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e essa bondade do Senhor se perpetua. E de gerações em gerações, a bondade do Senhor permanece. A bondade do Senhor nos conforta, a bondade do Senhor nos dá consolo. A bondade do Senhor é algo que vem junto com a misericórdia de Deus e que nos dá novas chances a cada dia. E como é bom a gente poder cantar e dizer muito obrigada, porque o Senhor é bom e ela dura para sempre. A bondade do Senhor. Amém? Podemos cantar, te amo, Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
Senhor é bom em todo o tempo. E a bondade do Senhor, ela é fiel. Fiel a nós. Fiel à humanidade. Fiel à fidelidade dele. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Cantaremos até o fim da bondade do Senhor, porque aqui nós criamos laços eternos. Então, vamos até o fim cantar a bondade do Senhor. Amém? Nesse momento, eu convido a igreja a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E venha com um coração grato, porque o Senhor, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é o nosso provedor. Então, venha com o coração grato. Em seguida, a nossa irmã Tatiane Bernardo irá orar e agradecer pelos dízimos e as ofertas. Das vagas agitação, sem comeza lento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez.
Quanto Deus já fez, quanto Deus já fez. Graça e paz, oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Tu és santo, 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 Senhor, e Te agradecemos pela Tua fidelidade e porque em Ti não encontramos mudança ou sombra de variação, Senhor, oh Pai, e nenhuma variação. Oh Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, para Te glorificar, para Te bendizer, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, ó Pai. Fala aos nossos corações. E Te pedimos, ó Deus, neste momento, pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que venhamos também, ó Deus, depositar, ó Deus, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor supre a necessidade dessa casa, porque o Senhor supre as necessidades dos Teus filhos, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, que cada um aqui possa sentir a Tua presença, possa sentir o Teu falar, Senhor. Que estejamos atentos à Tua voz e o Teu chamado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar e eu convido o coral Vozes que Adoram. E hoje os homens estarão junto com o coral para homenagear também as mulheres, representando aí os homens. Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Nós estamos aqui felizes por cada um de vocês que nessa noite o Senhor trouxe para cultuar junto conosco. E neste momento nós queremos dar honra àquele que merece todo louvor, toda a glória. E nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. E o hino que nós iremos cantar é um clamor, um chamado para que Deus seja o centro das nossas vidas. Porque quando nós somos direcionados inteiramente e unicamente pelo nosso Senhor, a nossa vida e tudo o que acontece nela, né, de fato, é de acordo com a vontade do Senhor. E quando Ele é o centro, tudo ocorre bem, mesmo nos problemas, mesmo quando nós achamos que nada está dando certo, mas quando Jesus, o Senhor, é o centro das nossas vidas, nós estamos no caminho certo. E é isso que nós cantaremos nessa noite, que você possa, neste momento, meditar na letra dessa canção e também clamar junto conosco que o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder.
centro, seja tudo a todos nós. As crianças podem ir. Amém? Quem está aqui com a sua família, estão perto da família aí? Convido a igreja a se levantar e a gente vai cantar essa canção. Lembrando de que quando Jesus entra na nossa casa, algo acontece. A presença de Jesus deixa a nossa casa completa. Ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Não, a presença de Jesus é o que basta dentro da nossa casa. Porque a partir da presença de Jesus, tudo muda. Perdão entra na nossa casa. Reconciliação entra na nossa casa. Algo novo acontece. E propósitos ali unidos acontecem na nossa casa. Então vamos cantar sabendo que a nossa casa será chamada casa de oração. Amém? O Senhor tem esse poder de fazer com que a nossa casa vire casa de oração, casa de aconchego, casa de acolhimento. O Senhor é bondoso para fazer isso conosco. Cantemos ao nosso Deus e agradecemos a Ele. Amém?
Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Podeis assentar. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Muito bom poder estarmos juntos no dia de hoje, na noite de hoje. Chegamos ao mês de março, onde existe uma grande referência a um dia para se lembrar da homenagem às mulheres. Se nós olharmos para o mapa do mundo e lembrarmos que o lado direito é chamado de Oriente, o lado esquerdo, onde nós moramos, é chamado de Ocidente, vamos perceber o quanto nós precisamos avançar em relação às mulheres. Existe um país em guerra no Oriente Médio, todo mundo sabe, deve estar acompanhando, e eu li esta semana que quando um pai ou uma mãe falecem e deixam a herança para os seus filhos, se os filhos forem um casal, um homem e uma mulher, a herança é dividida por 3, o homem fica com 2/3 e a mulher fica com 1/3. Ou seja, em muitos países ainda, quando vai se dividir uma herança, no caso de apenas um casal de 2 irmãos, o homem ficaria com mais de 66% e a mulher ficaria com 33 ponto alguma coisa por cento. Mas no nosso lado de cá, lado de lá, do Ocidente, também temos ouvido muitas coisas terríveis. Nesta noite, nós convidamos o Dr. Samuel Luna. Quero convidá-lo para vir aqui à frente. Dr. Samuel é nosso irmão em Cristo. Seja bem-vindo. Nosso irmão em Cristo, da Assembleia de Deus, e atua como promotor do Ministério Público do Estado da Bahia. E foi convidado para estar conosco na noite de hoje. Tive o privilégio de conhecê-lo
no dia de hoje. Não sei se a gente já se encontrou em alguma outra ocasião. E nós estamos felizes por sua presença aqui e pela presença de todos vocês, todos nós, que viemos aqui até a casa do Senhor para bendizer o seu santo nome e poder meditar nos nossos temas que fazem parte da nossa vida. Eu convido para a gente se colocar de pé mais uma vez para orar. A gente vai orar agora, pedindo a Deus pela palavra. Santo Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do teu Filho, a vida do teu servo, usando ele por onde ele andar, como um instrumento do Senhor, ó Pai, e que o que ele tem vivido profissionalmente sirva também de alerta para cada um de nós. Nós pedimos, Senhor, se existe alguém aqui que está conosco, que ainda não cruzou a linha da fé e disse sim para Jesus, que esta pessoa possa se encontrar com o Senhor na noite de hoje. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Todos podem sentar. Pode ser aqui mesmo. Obrigado. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, é essa paz do Senhor Jesus Cristo que eu rogo, pela sua misericórdia, que repouse sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Gostaria de agradecer esse convite, agradecer o pastor que nos recepcionou tão bem, agradecer também a irmã Rosilene. Cadê ela? Não estou vendo ela aqui. Eu chamo de Lene, viu? Lene, a gente está ali, ela me convidou. É a chará da minha esposa. A minha esposa não pôde estar aqui presente, eu justifiquei com ela. Logo na chegada ela fez um procedimento. Inclusive hoje ela levou falta na escola bíblica dominical, lá na subsede, na Assembleia de Deus. Mas com grande alegria que eu estou aqui hoje, primeiro para saudar os irmãos e, pela misericórdia de Deus, trazer alguma palavra dentro da temática que nos foi proposta, que possa, de alguma forma, trazer um alento, trazer orientação, trazer, de alguma forma, já que a palavra de Deus diz que ela vai e ela não volta vazia, que ela possa produzir algo conforme o Espírito Santo aprouver na vida de cada um dos irmãos. Quando eu recebi esse convite, eu conversava com Lene ali, e ela me passava a temática, né, e ela me disse mais ou menos o que deveria ser tratado, e diante disso, eu pensei em trazer algo para os irmãos, relacionado não só com a palavra do Senhor, mas dentro da realidade da violência doméstica, visto que, conforme, eu não sei se está aparecendo aí para vocês aí, mas o encartezinho que me foi apresentado, peço licença aqui aos irmãos, o encartezinho ele fala parabéns pelo encarte, ele fala quebrando o silêncio, né? Quebrando o silêncio, reconhecendo os sinais da violência doméstica e caminhando para a cura. Eu achei muito interessante a temática proposta, principalmente, e a gente faz isso muito lá na Assembleia de Deus, trabalhar esse tema. O pastor com o qual eu congrego, o pastor José Francisco, na subsede ali na rua Dr. Dé Wilson, ele sempre tem esse cuidado, né? Até de quebrar uma barreira que, infelizmente, já existiu hoje, nem tanto, nas igrejas evangélicas, de não querer muito tratar desse tema, né? Negando algo que é uma realidade, porque a violência doméstica ela é uma realidade que a gente não pode fugir dela, inclusive no nosso meio, infelizmente.
né? Então, dentro dessa temática que nos foi proposta, eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 19. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 19. Todos encontraram? Digam amém. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Algumas traduções trazem um contexto diferente, dizendo assim: vós, marido, amai vossas mulheres e não a trateis com a amargura. É um versículo bíblico bastante conhecido dos irmãos, mas apesar de ser conhecido, às vezes a gente não consegue ir ao âmago do que o apóstolo Paulo estava tratando ali. E por que é que eu falo isso? Dentro dessa temática, quebrando o silêncio, reconhecendo os sinais da violência doméstica caminhando para a cura, nós hoje, apropriadamente, exatamente caiu no dia de domingo, normalmente é o culto do Senhor, o dia do domingo, e hoje celebramos o Dia Internacional da Mulher. Foi feita alusão aqui, hoje o pastor, inclusive, logo no início, fez uma alusão ao mapa mundi, fazendo ali da diferença do Ocidente e do Oriente. A verdade é que a violência doméstica, a forma, às vezes, de tratar a mulher, não só no Oriente, mas também no Ocidente, a gente vem vendo coisas terríveis. Eu estou ali na promotoria de justiça, a 9ª promotoria, que trata única e exclusivamente de violência doméstica e familiar, há 10 anos. Né? Eu cheguei ali antes de ser inaugurada a vara de violência doméstica. E nós estamos acompanhando há 10 anos essa temática, e a gente vê coisas terríveis. Hoje a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, hein? Celebramos conquistas, é verdade, celebramos dignidade, reconhecimento, celebramos força. Mas é interessante que também nós precisamos reconhecer que existe uma realidade que ela é dolorosa. Muitas mulheres, infelizmente, ainda vivem, ainda se encontram em silêncio, sendo vítimas de violência doméstica dentro da sua própria casa. Nós vimos aqui um hino muito bonito. Faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Mas a gente sabe que, na realidade, nem todos os lares têm essa harmonia que o hino traz. É interessante também nós observarmos que a casa, o nosso lar, que deveria ser abrigo, que deveria ser um lugar de cuidado, muitas vezes se torna um campo de medo, um local de embates. Aquele lugar que deveria ser um lugar de amor se torna um cenário de opressão. E a gente vivencia isso diariamente na vara de violência doméstica. A gente percebe que existem dores, existem mágoas que ficam ali escondidas atrás de portas fechadas, lágrimas que caem nos travesseiros, marcas que às vezes não aparecem no corpo, mas dilaceram a alma da mulher. Não são visíveis a olho nu, mas o espírito dela sente o quanto está dilacerada. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouco daquilo que eu volto a dizer, muitos preferem não mencionar, que é violência doméstica. Mas eu preciso falar de violência doméstica porque o céu, ele não se cala diante da opressão. Nós temos um Deus que é justo e que não ama a opressão, não ama a violência. Então, a violência é importante, por isso que a temática fala de quebrando o silêncio. A violência doméstica, muitas vezes, ela vai crescer e ela é alimentada no silêncio, na omissão. Silêncio, às vezes, por medo. Silêncio, às vezes, por vergonha. Silêncio, às vezes, pela dependência emocional. Silêncio, às vezes, pela dependência financeira.
a gente observa que Deus não é Deus de silêncio, Deus é Deus de justiça, Ele não tolera a injustiça. É um Deus de restauração e é um Deus de verdade. A gente vai observar que o Senhor, Ele nos chama, Ele nos conclama, Ele nos exorta a quebrarmos o silêncio. Quebrarmos o silêncio. Não para expor pessoas, não para expor famílias, não para expor situações, mas muitas vezes para salvar vidas, salvar um relacionamento que está doente e precisa ser tratado. Aqui eu queria chamar os irmãos para pensar junto comigo em uma casa. O hino falava de um lar, de uma casa. Imagine uma casa muito bonita por lado de fora, paredes pintadas, portas alinhadas, telhado impecável. Na frente da casa um belo jardim, florido, janelas fechadas, portas fechadas. Quem passa na rua olha e diz, é um lar feliz. É um lar feliz. Mas é interessante observar que dentro dessa casa, o que existe são gritos abafados, humilhações diárias, existe medo. A gente vai observar que a violência doméstica, ela é muitas vezes invisível a muitos, mas ela é devastadora para quem sofre, quem enfrenta ela. Somente uma mulher que já foi vítima de violência doméstica tem a noção exata do que a violência doméstica é devastadora para a vida dela. Por muito tempo, pastor, irmãos, a sociedade dizia, isso não é problema de casal. Isso é coisa da intimidade deles. Existe até uma expressão bastante conhecida que em briga de marido e mulher ninguém põe a... Mas o céu nunca chamou violência de intimidade. O céu chama violência de injustiça. A gente vai observar que o projeto original de Deus para o casamento, e aqui na leitura de Paulo escrevendo aos Colossenses, vós, marido, amai vossas mulheres, não a trateis com amargura. A gente vai observar por essa leitura bíblica que Deus nos exorta, Deus nos chama, Deus nos ordena. O texto aqui, ele não sugere, ele ordena, amai. Não é uma sugestão. Eu posso sugerir algo a alguém. Mas a palavra do Senhor não é sugestão, ela é imperativa. Amai, amai, amai. O texto bíblico não fala de controle, o texto bíblico não fala de posse, sentimento de posse, o texto bíblico não fala de agressão, o texto bíblico não fala de grito. O padrão refletido nesse versículo é o padrão bíblico do amor de Cristo pela sua igreja, que é um amor sacrificial, que é o mesmo amor de Cristo por nós. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor sacrificial. Porque nós totalmente merecedores, e nós somos imerecedores, mesmo assim ele veio ao mundo, se fez pecador por mim, por você e morreu, estando nós no charco de lodo do pecado. É esse amor sacrificial que Paulo vai fazer referência aos maridos. Amai, amai, amai vossas mulheres. O texto também vai falar, não a trateis com amargura. É não humilhar, é não ameaçar, pastor. É não violentar, é não oprimir emocionalmente. Qualquer forma de agressão física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, viola o padrão divino. Viola o padrão divino. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 5, no versículo de número 25, ele vai dizer, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, por ela. Observe que o texto fala que Cristo se entregou. Cristo não feriu, Cristo não humilhou, Cristo não oprimiu.
É interessante observar que Cristo protegeu, Cristo não humilhou. Cristo salvou. O seu amor é salvífico, sacrificial. Ele não oprimiu. A gente também vai observar que Paulo, escrevendo aos Efésios, ainda no capítulo de número 5, agora já nos versículos 28 e 29, ele vai dizer, assim devem. Olha, mais uma vez, imperativo. Não é opcional, não é sugestão. Assim devem os maridos amar suas próprias esposas, suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Eu devo amar a minha esposa assim como eu amo a mim mesmo. Certa vez perguntaram ao Senhor Jesus Cristo qual era o maior dos mandamentos. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, existe um segundo, igualmente importante, amar o próximo como a si mesmo. É esse amor do amar ao próximo, minha esposa, que está refletido nesse segundo mandamento. E ele é mais, ele vai além. Porque esse próximo é um próximo mesmo. Porque a palavra também vai dizer que o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos formarão uma só carne. Uma só carne. Uma só carne. Aí aqui eu vou observar que quem agride, quem oprime, quem humilha a sua própria esposa, agride o próprio corpo, a si mesmo. E isto é totalmente antagônico, contrário ao evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 3, versículo de número 7, ele vai nos dizer, maridos, vivei, olha aqui mais uma vez, imperativo. Não é sugestão. Vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Honrar não é controlar. Honrar não é intimidar, não é humilhar. Honrar é proteger, é guardar, é zelar. E Deus, a palavra do Senhor, ela se manifesta. Ela tem uma posição clara diante da violência. O salmista, Salmo 11, verso 5, vai dizer, o Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e aquele que ama a violência. Então existe uma posição muito clara da palavra de Deus em relação à violência. Vai dizer que a alma do próprio Deus não se coaduna com aquele que ama a violência. Deus odeia a violência, Deus não tolera a violência, Deus não relativiza a violência, porque o que a gente vê muitas vezes na prática na violência doméstica é uma relativização da violência doméstica, infelizmente. Ele não chama de problema de casal, isso é um problema de casal que tem que ser resolvido entre eles, eu não posso me intrometer. Quem ama a violência está em desacordo com o coração de Deus. Ponto final. O profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele vai dar uma ordem. Cessai de fazer o mal, mais à frente ele vai dizer, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, repreendei o opressor. Veja que a ordem imperativa não é apenas não praticar, mas é também repreender aquele que pratica a violência, o opressor. Não é só não praticar, mas eu tenho que repreender aquele que pratica a violência. E aqui, quando eu falo de violência doméstica e familiar, eu tenho que reconhecer os sinais da violência. Porque a violência doméstica nem sempre ela começa com a agressão física. Olha, e o que eu vou dizer aqui é lamentável. Como ainda falta muito para a gente avançar nessa temática. Imaginem vocês,
10 anos atuando só nessa seara, fazendo audiências segundas, terças, quintas e sextas, muitas vezes pela manhã e pela tarde. Quantas audiências eu já não fiz aí em 10 anos, né? Imagine aí. Às vezes, eu me deparo ouvindo mulheres vítimas de violência doméstica, quando eu começo a perguntar a ela como foi que aconteceu. Aí diz, não, ele não praticou violência. Eu tenho os autos do inquérito policial, eu sei o que ela disse lá na delegacia. Eu disse, senhora, mas ele não praticou violência. Não, ele não praticou violência, não, ele só puxou o cabelo. Ainda, infelizmente, existe encrutado na mente de um, infelizmente, até na mulher, que é vítima de violência doméstica, a ideia de que é violência doméstica quando tem agressão física. Mas, prestem atenção, a violência doméstica ela é progressiva e ela é silenciosa. Ela é progressiva. Aquilo que começa, às vezes, na palavra, com um empurrão, um puxão de cabelo, se não for tratado, ela progride. E ela é silenciosa porque ela, via de regra, ela é intramuros. É dentro do seio da casa, do lar. E aqui, a Lei 11.340, que é a lei que trata, conhecida como Lei Maria da Penha, ela vai estabelecer algumas espécies de violência, dentre elas a violência psicológica, que é aquele controle excessivo. Homem que controla excessivamente a mulher. Aquele ciúme doentio. O isolamento. Quantas vezes eu já peguei caso da mulher revelar que ele isolava ela da família dela. Não queria contato com a família dela. Humilhação constante. Você é isso, você é aquilo. Você é feia, você é gorda, você é descabelada. Isso dilacera a alma da mulher. Dilacera a alma da mulher. Humilhações constantes, ameaças veladas. Tudo isso entra na ideia de violência psicológica. Não é visível para quem olha, mas a alma dela está dilacerada por dentro. O psique dela, o psicológico dela está arruinado. Quantas e quantas mulheres já perderam o sentido ou a ideia de que ela tem valor. Existe um hino que a gente canta lá, que você é uma pessoa de valor. E muitas mulheres não são mais valorizadas por si mesmas, porque o psicológico dela já foi destruído de tal forma pelo companheiro, pelo marido dela, que ela começa a se enxergar da forma como ele a trata. Eu sou feia realmente, eu sou gorda realmente, eu não presto realmente, eu não sei fazer nada realmente, eu não vou dar certo realmente. Porque o psicológico dela já foi arruinado, já foi destruído. Aí eu me lembro aqui de Provérbios 12, 18, que vai dizer que há palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada. Palavras machucam. Às vezes machucam mais do que um tapa, pastor. Machucam. Porque é um processo de dentro para fora. Destrói de dentro para fora. Destrói de dentro para fora. A gente também tem a violência física, que são os empurrões, tapas, agressões que chegam a ser até mais graves. O ciclo da agressão geralmente começa sutil. Eu disse que ele é progressivo, ele é silencioso, mas ele se intensifica. Qualquer agressão é pecado, é crime. Precisa ser tratado. Temos a violência moral, a violência patrimonial, é a difamação da mulher. É a injúria. É a exposição vexatória da mulher. Às vezes o homem trata ela mal na frente de todas as pessoas, ela se sente ali exposta. As ofensas, seja no círculo da família, como eu já disse, seja num círculo mais público. Destruição de bens. Ora, quantas e quantos casos eu não pego? O cidadão está com raiva da namorada, da companheira, da esposa, a primeira coisa que ele faz é quebrar o celular dela. Isso daí é o que mais acontece.
controle financeiro. Eu já peguei casos que a única fonte de renda da casa era dela, mas quem controlava era ele. Ela não via R$1. Quem controlava era ele. Impedir a vítima de estudar, de trabalhar, de ter uma vida. Aí o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, vai dizer: o que o Senhor pede de ti? O que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Violência é injustiça. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Mas para aquelas que sofrem violência, essa dor, a dor da vítima, às vezes visível, às vezes invisível, para quem está observando, ela não passa despercebida por Deus. Ela não passa despercebida por Deus. O salmista, no capítulo 34, verso de número 18, vai dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Se teu coração está quebrantado, perto está o Senhor. Confia, tenha fé. O salmista, ainda no capítulo de número 9, verso de número 9, vai dizer: o Senhor é refúgio para o oprimido. O Senhor é refúgio. Ele é guarda. Ele é fortaleza. Gênesis capítulo de número 16, verso de número 13, vai dizer que Agar chamou o Senhor de Deus que me vê. Deus que me vê. Agar, quando saiu ali desnorteada, que Abraão despede ela, que ela sai ali com o menino Ismael, e que ali que falta água, e que ela deixa o menino debaixo de uma árvore ali, não quer ver a morte do filho, e se afasta. Aí vai dizer que ela chama Deus dizendo: Deus que me vê. Talvez ninguém lhe veja na violência doméstica, mulher, mas Deus vê. Homem, se você pensa que está praticando violência doméstica e ninguém está vendo, eu quero te dizer: Deus está vendo. 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 E quando a gente fala de tudo isso, pastor, eu tenho que chamar para a igreja a responsabilidade espiritual que a igreja tem. A igreja tem uma responsabilidade espiritual nisso. Tem responsabilidade. E aqui eu vou observar que a igreja, ela não pode, ela não deve de forma alguma minimizar a dor. A igreja não pode de forma alguma mandar a mulher suportar por amor. A igreja não pode de forma alguma, essa mulher dilacerada, sofrida, violentada, fazer com que ela confunda submissão com opressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não pode confundir submissão com opressão. A submissão, biblicamente falando, ela não é sinônimo de opressão e nem de violência. Submissão significa dizer que a mulher está numa mesma missão que o homem, é andando junto. A igreja, através da liderança espiritual, seja do pastor, seja de algum grupo específico que tenha na igreja, ela deve acolher a mulher vítima de violência doméstica quando procura orientação, deve orientar, deve encaminhar as autoridades competentes, deve fazer isso, deve proteger a vida acima de tudo. Porque eu disse que a violência doméstica ela é silenciosa e ela é progressiva. Quantos e quantos casos de feminicídio aqui em Juazeiro, na Bahia, no Brasil como um todo, no mundo, não começaram de forma progressiva. Com palavras, com pequenos atos, eu não vou falar pequenos atos entre aspas, viu? Não me confundam aqui, querendo desvalorizar ou relativizar,
mas com pequenos atos de violência, um empurrão, um puxão de cabelo, como essa mulher, que eu já vi várias vezes, ele não me viola, ele não praticou violência, ele só puxou meu cabelo. Começa assim. Começa assim. Então, eu não posso tolerar isso, eu tenho que proteger a vida. Eu tenho que proteger a vida. Aí Tiago, no capítulo 4, versículo de número 17, ele vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que é correto e não faz, comete pecado. Ignorar a violência doméstica é falhar enquanto liderança. É falhar enquanto liderança. Eu falei da responsabilidade espiritual, mas tem também uma responsabilidade jurídica. Que no Brasil, aqui especificamente, a proteção contra a violência doméstica e familiar é assegurada, eu já disse aqui, pela Lei 11.340 de 2006. Que é a conhecida Lei Maria da Penha. Eu já disse aqui que ela reconhece algumas formas de violência, física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Ela prevê medidas protetivas de urgência, são medidas asseguratórias que visam assegurar a vítima, para que ela não volte a sofrer agressão. É quando a mulher chega e diz, olha, eu preciso de uma proteção. Eu não quero mais ter contato com ele. Física, eu não quero mais ter contato com ele, que ele entre em contato comigo, seja por qualquer meio, inclusive virtual. E aqui, em Juazeiro, graças a Deus, né, nós temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN. Nós temos uma promotoria específica que trata de violência doméstica, que pode ser buscada. Via de regra, em 24 horas, a medida protetiva ela é expedida e é dada prioridade para que o agressor seja notificado a cumprir. O descumprimento gera um outro crime, que é o descumprimento de medida protetiva, e ele está sujeito à prisão preventiva. Nós temos a Ronda Maria da Penha, que se for desejo da mulher, a Ronda fica acompanhando ela, fazendo visitas, para saber como é que está, dá até uma sensação maior de segurança. Então, toda essa sistemática está prevista em lei, em lei. Nós temos o atendimento psicológico, que aqui é ministrado pelo CIAM, o Centro de Atendimento à Mulher do município. Então, nós temos mecanismos que buscam, primeiro, prevenir e depois reprimir. A ideia é que não ocorra, mas se ocorrer, existe a repreensão e existe o cuidado. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 4 vai dizer, ensina que as autoridades são ministros de Deus para punir o mal. A lei foi feita para quem desobedece à lei. A lei é para punir aqueles que praticam o mal. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que orar pelas autoridades. Porque as autoridades e as leis foram feitas para aqueles que praticam o mal. Não para quem pratica o bem. É claro que de vez em quando a gente vê um desvirtuamento aí, infelizmente, do ser humano. Então, buscar ajuda, olha aqui, pastor, eu vejo isso. Você buscar ajuda, mulher, vítima de violência doméstica, não significa dizer que você não tem fé. Porque às vezes quer passar isso para a mulher. Mulher, tem fé, vai dar tudo certo. E a mulher toma ali, sofrendo violência doméstica. E ela acha que buscar apoio de alguma autoridade é falta de fé. Eu falhei na minha fé. Não. É utilizar os instrumentos que o próprio Deus te deu. Porque não diz que as autoridades foram constituídas por Deus? Então, se tem esses instrumentos para coibir, para reprimir, para proteger vidas, o fato de você buscar auxílio não significa dizer que você esteja falhando na sua fé. Você está exercitando. Como eu disse, a denúncia pode ser feita na DEAN. Pode ser feita por telefone, o Disque 100, o Disque 180, o 190 em situação de emergências. Esses 100 e esses 180 vão ser direcionados especificamente quando não é situação de urgência. Quando é urgência, tem que ser o 190. Para que uma viatura
o SICOM, quando você utiliza o 190, cai direto no SICOM, que é uma central específica da Polícia Militar, que envia uma viatura, situações de emergência. Quando não é situações de emergência, você pode se utilizar do Disque 100, do Disque 180, que é do Ministério dos Direitos Humanos, onde é registrado ali tudo que você disser, e eles encaminham as autoridades competentes, inclusive para mim. Chega muito. Denúncias registradas dessa forma. E tem a 9ª Promotoria de Justiça ali na Rua do Paraíso, que pode ser buscada, a Promotoria Regional. Mas eu quero avançar um pouco, e aqui eu já estou me encaminhando para encerrar, para não cansar os irmãos, que para o agressor, aquele que pratica violência doméstica, ele não vai encontrar justificativa bíblica para a conduta dele. Nenhuma interpretação bíblica vai legitimar a violência doméstica e familiar. Mateus capítulo 7, versículo de número 12, vai dizer: tudo o que quereis que o homem vos faça, fazei também vós. E aqui, quando nós vamos observar a violência doméstica e observando o aspecto do agressor, é necessário que haja por parte dele o reconhecimento. Eu não posso querer, pastor, irmãos, irmãs, tratar uma doença se eu não reconheço que eu estou doente. Imagine vocês a seguinte situação: eu apresento alguns sintomas, aqueles que estão ao meu redor dizem: tu está com algum problema, é melhor procurar um médico. Não, eu estou bem. Mas está ali todos os sintomas que você precisa procurar um médico. Você não procura. Como é que você vai encontrar a cura se você não reconhece que tem o problema? E eu quero falar isso exatamente porque o homem que está envolvido, e aqui eu falo para o homem, aqui eu estou falando, creio eu, para um público cristão, de homens cristãos, pastor, que não estão indene, isentos de algum momento praticar violência doméstica, se é que não estão praticando, a gente não sabe, só Deus sabe de todas as coisas, que tem que passar, primeiro de tudo, pelo arrependimento. E o arrependimento verdadeiro, ele envolve confissão, pastor. Ele envolve mudança de comportamento. Ele envolve submissão, inclusive, a uma disciplina espiritual, que a igreja possa vir a ministrar a ele. E a uma disciplina legal, que é a consequência da conduta dele. Eu já peguei, pastor, infelizmente, situações em que o cidadão, autor de violência doméstica, dizia: eu sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou evangélico. Mas você via mentindo descaradamente. E eu só na minha cabeça: Jesus tem misericórdia. Porque ele vem perante uma autoridade, dentro de uma audiência formal, de certa forma utiliza o teu nome para querer justificar e dizer que não fez, quando todas as provas apontam que ele fez. Está havendo arrependimento da parte dele? Está havendo confissão? Ele está disposto a mudar de comportamento? Ele está querendo se submeter a uma disciplina, inclusive legal, que é a responsabilização pela prática do ato dele? Não. Como é que vai haver mudança de vida? Não vai. É o doente que não reconhece que está doente. Vai continuar doente. Vai continuar doente. Sem arrependimento não há restauração. E aqui eu entro na ideia, também dentro da temática, quebrando o silêncio, caminhando para a cura. Quebrar o silêncio é nós nomearmos a violência como ela é. É dizer que isso não é normal. É dizer: Deus não aprova. Eu tenho que dar o nome às coisas como elas verdadeiramente são. Só assim eu posso quebrar o silêncio, eu posso caminhar para uma cura. Eu tenho que reconhecer o que realmente é. Eu não posso querer relativizar. Eu tenho que buscar ajuda. O caminho para a cura está necessariamente relacionado a buscar ajuda, a romper ciclos, a restaurar a dignidade. O silêncio, ele só favorece a uma pessoa, o agressor. O silêncio, ele só alimenta o agressor, mas a verdade liberta a vítima. A verdade liberta. A verdade liberta. Só existe uma coisa
que pode libertar o homem é a verdade. Enquanto há silêncio, enquanto há relativização, enquanto não há reconhecimento, enquanto não se busca ajuda, você só está alimentando o ciclo de agressão. E aqui a cura, ela pode envolver um acompanhamento pastoral que deve existir desse casal. Um acompanhamento pastoral responsável, direto. Não é colocar a mão na cabeça, ser claro e direto. Apoio psicológico, proteção jurídica, como eu já falei aqui, uma rede de apoio familiar. Tudo isso está relacionado no caminho para a cura. Porque Deus não chama ninguém para viver em um ambiente de risco constante. Deus não quer isso para a minha vida, não quer isso para a tua vida. O hino dizia aqui, faz do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Não de violência, não de dor, não de sofrimento. E aqui, indo para a conclusão, essa cura, a quebra do silêncio, nos levando a um lar como lugar de paz, Josué vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não posso dizer, entre aspas, cristão e que sirvo ao Senhor, praticando violência doméstica. Eu estou enganando a quem? Eu posso enganar o meu pastor. Eu posso enganar os irmãos aonde eu congrego. Mas eu posso enganar até às vezes a mim mesmo. Mas eu não engano a Deus que tudo vê. Eu não engano a Deus que tudo vê. Então eu não posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor se eu vivo e contribuo, e eu sou agente direto e responsável pela violência doméstica no meu lar. Porque Deus estabeleceu o nosso lar como um lugar de amor, não um lugar de medo. Onde existe violência, existe a ruptura do propósito divino de Deus para o nosso lar. Porque uma casa que serve ao Senhor não pratica violência, uma casa que serve ao Senhor não vive no medo, uma casa que serve ao Senhor não se sustenta na opressão, na intimidação. Por isso, meus amados irmãos, aqui progredindo para a conclusão, o Espírito Santo de Deus nos chama a proteger, nos chama a denunciar quando necessário, pastor, a acolher, a restaurar. Que hoje, e aqui eu estou encerrando, que hoje, meus amados irmãos, as mulheres encontrem coragem, que os homens agressores encontrem arrependimento de suas condutas, reflitam as suas condutas, as suas ações, que a igreja, pastor, encontre responsabilidade, busque no Senhor sabedoria para lidar com esses casos, que não é fácil, que a sociedade encontre justiça, porque o nosso Deus é Deus de justiça, meus amados irmãos. Ele odeia a violência, é um Deus que socorre o oprimido e que cura corações quebrados. Então aqui eu encerro, meus amados irmãos, em breves palavras isso, que a violência doméstica ela precisa ser enfrentada, precisa ser reconhecida. É necessário quebrar o silêncio e é necessário que a gente progrida para uma cura. Aos nossos olhos pode estar distante, mas para Deus nada é impossível. Que a cura comece em nossos lares, não só se tiver existindo violência, mas para que a gente seja zeloso, e também observe para que a violência não venha entrar na nossa casa, não permitir, e que Deus possa abençoar todos os irmãos e irmãs, amém? Vamos nos colocar de pé neste momento.
Quem sabe? Hoje eu vou mudar a minha vida. Aos teus pés eu vou deixar meu coração. Cuida da minha alma tão ferida. Quero tua graça e teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti alcançarei misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não Deus além de ti. Você que está aqui nesta noite e que durante a semana que passou você recebeu uma bênção de Deus, seu coração está muito alegre porque você tem visto Deus cuidar de você. Vem até aqui à frente para que nós possamos orar e nos alegrarmos com você. Você não precisa falar, você só vai vir aqui à frente e dizer: meu coração está em alegria pelo cuidado do Senhor na minha vida. Eu vi a mão de Deus na minha vida nesta semana, na vida da minha família. E você vindo aqui, você está testemunhando que Deus está agindo ao nosso redor. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do seu povo, daquele que o busca em espírito e em verdade. Você que está aqui e que deseja que nós possamos orar por sua vida agora, ou por alguém da sua família, casos de enfermidades, decisões. Você está precisando de oração, ou você pode ser um sacerdote, alguém que está orando por alguém, alguém que está intermediando alguém, algum conflito que esteja acontecendo na sua vida neste momento. Você que está aqui hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus, o nosso irmão querido mostrou um pouco das chagas, das feridas de uma sociedade que precisa desesperadamente se encontrar com o Senhor Jesus. Pode existir muita gente se denominando evangélico, membro de igreja, mas cristão é aquele que imita os passos de Jesus. Cristão é um imitador de Cristo, é um pequeno Cristo. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você precisa fazer isso, no nome do Senhor. Não adianta acordar todos os dias cedo, trabalhar, correr, se esforçar, sustentar sua família, e quando terminarmos esta vida, para onde irá a sua alma? Você precisa entregar a sua vida a Jesus ainda hoje. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos bendizer o Senhor, porque muitas pessoas vieram à frente como símbolo de reconhecimento do Teu cuidado, da Tua bênção sobre a vida delas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. O Senhor tem agido ao nosso redor. Coisas boas têm acontecido na vida
de muita gente. Pai, nós queremos te pedir por estas vidas que estão aqui à frente agora, clamando por si, clamando por uma cura, clamando por um emprego, clamando, Senhor, por uma decisão, por um exame, por uma cirurgia, ou clamando por alguma outra pessoa que não está aqui. Ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, vem com o Teu poder sobre estas vidas. Vem com o Teu poder, ó Deus, na vida de quem eles estão representando e orando e clamando, Senhor. O Senhor não conhece distância alguma. O Senhor pode ir agora onde esta pessoa que eles estão clamando está e trazer a bênção, trazer a cura no nome de Jesus. Ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, não há Deus como o Senhor que socorre o que nele espera. Nada é para o Senhor ordenar os Teus anjos e uma bênção acontecer na vida de cada pessoa que aqui está. Ó Pai, no nome de Jesus, obrigado pela palavra que ouvimos hoje. Obrigado, Senhor, pelo mensageiro. Continua guardando o Teu filho, abençoando a sua família, livrando ele do mal, e que esta casa receba toda sorte de bênçãos. Ó Pai, no nome de Jesus, olha para cada vida que aqui está. Cada um sabe quando a luz do quarto apaga, o coração como fica. Cada um sabe de si, e cada um sabe daqueles que um dia confessaram Jesus. O que é de verdade ter a paz no coração, de dentro para fora. No nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém, amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Deus te dê uma boa semana. Podeis assentar, queridos. Gente querida, nós temos um canal no YouTube, PICE Juá, Primeira Igreja Cristã Evangélica, Juá de Juazeiro. Então a mensagem está gravada, Dr. Samuel. Temos essas duas câmeras aqui, então você pode acessar e enviar para alguém que não estava aqui, tá bom? Você pode assistir novamente, pode compartilhar, se você desejar. Se você não conseguir acessar o canal, você fala com alguém que te convidou, que com certeza alguém vai poder te endereçar. As mulheres prepararam ali, ó, um painel, painel que chama o negócio ali? Para poder tirar foto, a mulherada ali, sentar, se alegrar. E todas as mulheres, eu acredito que na entrada, receberam uma lembrança e tem um número. Não tem um número? Pronto, lá atrás nós temos um espaço onde a gente vai poder não sair daqui correndo para casa imediatamente, mas lancharmos. O Ministério Amor em Ação vai transformar o lanche que você fizer ali em cestas básicas, em moletas, bengalas, já foi transformado em cadeira de rodas. Então, vamos lanchar lá atrás. Aí o número que você recebeu vai ter sorteios de brindes. Então, a mulherada vai poder ganhar vários brindes que estão lá à espera de vocês. Tá bom? Que coisa boa poder receber as pessoas que estão conosco aqui pela primeira vez. As mulheres são as nossas verdadeiras influencers, as nossas maiores influenciadoras. Eu não sei quem você convidou, eu convidei muitas pessoas e convidei 2 influencers minhas. Você sabe? Minhas 2 tias, gostaria que ela ficasse de pé, minha tia Lilde, a diaconisa Lilde e a pastora Jurani, que sempre foram
como mães para mim, que me influenciaram durante a minha vida. Elas estão aqui, junto com o Magno, o Gerrão, a Andréa, minha prima, Mateus. Coisa boa receber cada um de vocês que estão aqui. Dr. Samuel, muito obrigado de coração mesmo, por estar conosco e poder compartilhar da palavra do Senhor. Que o Eterno te abençoe e te guarde e te dê um coração verdadeiro de adorador, de filho e de filha de Deus, em nome de Jesus. Com a oração silenciosa, iremos nos despedir e vamos lá para trás.